Olá, meus amores, bem-vindos ao Jardim da Luz. Aqui a gente tem uma leitura de portas que se abrem para uma vida melhor. A porta tá lá. Aí você tem o seu livre-arbítrio, se você quer seguir por essa linha do tempo, se você quer seguir para esse lugar. Então eu vou mostrar para você que destino possível é esse que está sendo ofertado para você pelo universo, pela espiritualidade e é para a direita ou para a esquerda essa possibilidade de destino. Assistam a leitura que vai fazer sentido enquanto eu leio ali, tá? Porque a gente não tem um destino fixo. O destino são possibilidades de acordo com nossas ações, de acordo com o nosso livre-arbítrio. Então, aqui são 3 portas muito iluminadas, 3 portas de uma vida muito melhor, muito mais bonita para você. E aí, a espiritualidade vem e desenha para você por onde que é o caminho para essa porta que está disponível. Espero que faça sentido. Assiste a leitura que vai fazer, tá bom? Pode assistir a leitura toda, é uma leitura bastante espiritual, canalizada, e essas daí eu recomendo assistir o vídeo todo. Mas se você quiser se sentir atraído só por uma ou 2 pilhas, aqui a gente tem Guardiã do Tempo, crie, de criar, sabe? Assim, crie coisas, tá? E aqui a Guardiã da Colheita. O tempo tá marcado lá embaixo. Na sua energia, a leitura particular, daí você conversa comigo, tira suas dúvidas e já curtiu? Já se inscreveu? Um beijo no coração, te vejo na sua leitura. Número 1, temos aqui a Guardiã do Tempo. Essa carta fala sobre estarmos presentes. Quem te disseram que você deveria ser comparado com quem você realmente é. A sua vida tendo propósito. É claro que nós temos que ser responsáveis e cumprir as nossas obrigações, mas também a gente não pode se encolher o tempo todo, viver em função de agradar, de acomodar o outro, leva você, inclusive, a nem ter vontade de viver, porque a gente precisa existir. E essa carta fala disso, que você perdeu dinheiro, você recupera. Você perdeu um amor, você vai amar de novo. Mas o tempo, esse daí não volta. Então a gente tem que fazer valer a vida. A gente tem que fazer valer o aqui e agora, o presente. E para isso precisa ter propósito. Você precisa ter coisas que sejam suas, que façam sentido, que te deem brilho nos olhos. Aí vamos ver aqui de que área da sua vida que está falando. Opa, opa. De que área da sua vida que precisa focar com relação a isso. Opa, é o baralho como um todo, tá, gente? Que estava invertido. Vamos ver aqui. Ouros, ouros, ouros. Então, estamos falando aqui da vida concreta, da vida material, perdas, dificuldades financeiras ou de saúde, e que existe aqui algo de correto, sabe? Que vai te trazer muito equilíbrio. Então, assim, as coisas parece que não estão muito equilibradas na sua vida financeira, né? E aí talvez você se perguntando aí o que faz sentido, porque eu tô falando aqui, né, de ter propósito de vida, isso, aquilo, só que quando a gente tá com carência de tudo, que hobby é esse, né, que coisa legal é essa que eu vou fazer se eu tenho carência de tudo?
E aí, aqui, passa por algo de tradicional, pré-estabelecido, organizado, direitinho, para você poder chegar a um equilíbrio que permita você começar um projeto novo ou recomeçar alguma coisa nova. Então, vai acontecer aí, tem algo para acontecer, mas aqui, assim, preste atenção que esse acontecimento, essa notícia boa, ela vem a partir daquilo que é estruturado. O que isso quer dizer? É uma leitura coletiva, né, gente? Então, assim, vou dar exemplos. Você está em dúvida entre duas profissões. Uma delas exige um diploma, por exemplo, e a outra é uma coisa mais livre, mais assim, subjetiva, abstrata. Aqui está falando que o equilíbrio para você estaria nessa outra que é um pouquinho mais tradicional. E existe sim propósito de vida, né? Essa coisa, o que quer que seja, que é um pouquinho mais tradicional para você equilibrar. Então, de alguma maneira, né? O que é que, dentro das suas possibilidades, você está na dúvida entre A e B, qual dos dois é mais estruturado? É por ali que você tem que ir, entendeu? Ou mesmo assim, vamos supor, né? Aqui. Eu queria muito ser alguém que também lê tarô. Aí é que está meu propósito de vida, né? A gente está falando de propósito de vida e você está pensando em tarô. Então aqui está dizendo assim, faz um curso mesmo, de verdade, sabe? Leva a sério, né? Eu tô pensando que meu propósito de vida é escrever um livro. Faça aulas de verdade de escrita criativa. Entendeu? Então é isso assim, que você tá com um potencial imenso para sair dessa situação de, me parece assim, uma vida no piloto automático, uma vida de ser quem disseram que você deveria ser. Tem uma atividade para você exercer que vai ser ao mesmo tempo um trabalho e um propósito de vida. Leve a sério, faça o que você tem que fazer, vá estudar de verdade. Sim, para algumas pessoas de fato pode ser um curso, uma faculdade, algo assim, né? Mas artesanato, arte, gente, tudo dá para estudar de uma maneira mais séria, mais profunda. Tudo nesse mundo já foi inventado um protocolo, mesmo que seja, quero ser youtuber. Gente, é assim, você fazer um canal do YouTube direitinho, saber postar o vídeo, todos aqueles milhares de coisas, entender o que acontece com o algoritmo, sabe? Tudo a gente pode se aprofundar, estudar, estruturar mais. Então, não dá de louca vendendo miçanga na praia. Estuda, faz as coisas direitinho, que aí vai dar certo. Aí você encontra o equilíbrio entre propósito de vida, criatividade e um fazer estruturado, bem feito, qualidade. Daí tem esse começo ou recomeço firme de algo aí para você ter uma vida mais satisfatória. Vamos ver mais informações aqui. Olha, então, a partir dessa busca por propósito de vida, tem realmente assim uma transformação na sua vida, tá? A carta da morte, ela não fala só da morte, ela sempre fala de renascimento. Depois da noite vem o dia, depois do dia vem a noite, depois do inverno vem a primavera. Então, assim, tudo é um ciclo, tudo tem fim. Todo fim é um começo. O que se encerra aqui?
você aí vivendo no piloto automático, né? Você existindo. Você não está vivendo, você está existindo. Por isso que você está nessa leitura. Essa leitura é: acorda, vai viver de verdade. O que que faz sentido para você emocionalmente falando? O que que faz sentido para você espiritualmente falando? Pegue suas sementes, vá plantar. Com sabedoria, com organização, com estudo? Sim, sim. Mas as suas sementes, aquelas que fazem sentido para você a nível de alma e de coração, de verdade, porque aí você começa a viver. Você sai da sobrevivência, da existência do automático e você começa a viver de verdade. E isso está disponível. O universo está falando: olha, tá aqui, tudo que você tem a fazer é desejar, é entender que você merece. E aí arregaça as mangas e vai à luta. Está disponível, tá, gente? Se você quiser, esse desejo se realizará. Mas você tem que querer fazer as coisas aí, fazer o que tem que fazer, tá bom? Porque também a gente precisa tomar coragem, né? De deixar de ser esse personagem, né? Ah, esse aqui é o que disseram que você tinha que ser. Dá muito medo romper com isso. As pessoas não vão gostar. Algumas vão, outras não. Então, precisa coragem também. Mas entender que existe uma vida melhor te esperando, que ela falar: ah, é seu destino, porque depende de escolhas que você vai fazer agora. Mas o que eu posso dizer é que é um destino disponível. É uma linha do tempo que está à sua disposição. É isso que essa leitura fala, de uma possibilidade. E aí, gente, que eu vejo aqui, né? Eu falando de aquele que disseram que você deveria ser, realmente está muito forte. Você está inserido, inserida num contexto. Só que as pessoas que você está se encolhendo para agradar, o que mostra aqui? Que elas não te respeitam, que elas não te tratam do jeito que você merece, não. Você está se sacrificando exatamente por quem e pelo quê? Você já parou para refletir sobre isso? Essas pessoas querem seu bem, sua felicidade de verdade? Aqui tá tenso aqui, sabe a situação? Por quem você tem se apagado, se encolhido? Que essas pessoas estão interessadas na sua felicidade? Aí a pessoa vem, te oferece uma migalha, te oferece um agradinho, te oferece um presentinho. Mas aqui o que a gente tem? Os ratos, né? Essa aliança, ela foi feita com quem? Os ratos, que são o símbolo. O rato, ele vai simbolizar quem? Pessoa que só tem o próprio interesse. Ela só vê o lado dela, só o interesse dela. E o chicote vai falar de quê? De aqui sempre a mesma coisa, todo dia é o mesmo dia, todo dia aquela pessoa pensando somente nela, só no bem-estar dela, sempre igual, sempre igual. E aí te dá um presentinho, te faz um agradinho, te dá um elogiozinho e, né, começa tudo de novo, tá? Então você tá preso, presa aí num ciclo de se agradar para acomodar pessoas que só pensam em quem? Nelas mesmas, não em você. Então, assim, você criou raízes, construiu raízes junto a pessoas manipuladoras.
Não tô falando que é todo mundo na sua vida, mas as pessoas que fazem você se encolher e se apagar são pessoas manipuladoras, tá? Certamente existem pessoas que te amam também na sua vida, então faça aí uma análise de quem que essa leitura está falando, mas essa leitura está falando de que você fez alianças e aprofundou raízes com pessoas manipuladoras e egoístas. E você está deixando de viver o seu propósito de vida por causa de pessoas que não merecem. A foice vem dizer para cortar pela raiz, sem dó, sem olhar para trás. Para você brilhar. Você tem o seu brilho, você tem o seu próprio brilho. Você precisa brilhar, tá na hora. E aí, assim, né? Caso você faça isso, você tenha essa coragem, não precisa ser hoje nem amanhã, reflita. Tem dúvida? Marca uma leitura particular, você tira as suas dúvidas, conversa comigo, desabafa. Eu sou terapeuta também, sempre falo aqui. Mas vamos supor aqui, né? Você seguiu o conselho, tomou coragem e foi ser aí uma pessoa verdadeira, genuína, que tem um propósito de vida que está te esperando. Olha que engraçado. Aí acontece uma cura que envolve sim essas pessoas, tá? Então, assim, mesmo que você não consiga se afastar dessas pessoas por enquanto, mesmo que não tenha como, porque às vezes, gente, de repente eu tô falando aqui de filho de alguém. Não necessariamente é alguém de quem a pessoa tem como se afastar. Às vezes esse alguém que é um pouquinho abusivo, que suga, que apaga, é uma pessoa de quem você não tem como se afastar. Mas aqui a leitura diz assim: é possível você trazer cura para essa situação, para si mesmo, onde você está, já do jeito que é, dentro da sua realidade, você já consegue começar esse processo de cura. Você já consegue construir muitas coisas. E você já consegue se movimentar e ir atrás do que você quer. Então, quando 3 pontinhos? Não é quando 3 pontinhos. A casa do rato voltou exatamente no mesmo lugar. Os problemas não precisam ser resolvidos primeiro para quando você ir atrás dos seus sonhos. Não, você consegue a cura e você consegue construir sonhos e ir atrás dos seus desejos a partir de agora. Simplesmente assim, tá? Muito bonito, gente. E aí, o que acontece? Essas pessoas vão se incomodar, vão falar: nossa, você mudou, ai, você tá esquisito, você tá esquisita, antes você não ia, antes você ficava, fazia tudo que eu desejava, agora você não faz mais, o que está acontecendo? Deixa a pessoa se incomodar, vai atrás do teu propósito de vida, vai atrás do teu sonho, sem desistir. Aqui, ó, chicote. Não deu certo. Amanhã você faz de novo. Ainda não deu certo. Faz outro curso. Ainda não deu certo. Amanhã você faz de novo. Entendeu? E é assim que você vai atrás do seu propósito de vida. Ó, a chave para encerrar, tá? Você vai achar a solução. Seja resiliente, persista. Não dê bola para as pessoas que vão se incomodar, porque termina como?
você se movimentando, persistindo, até que você encontra as chaves para as portas que estão te esperando. Essas portas já existem, é só você abrir. Porque às vezes a gente tem, né? Então eu tenho, sei lá, a pessoa, meu sonho é mudar para o Japão. Aí eu vou abrir na leitura e ver se esse sonho está disponível. Não tá, às vezes não tá, gente. Né? Você tem um sonho que não está disponível nas suas linhas de tempo. Aqui não, aqui você sair dessa submissão e entrar num propósito de vida tá totalmente disponível, entendeu? Tá aqui, ó, a chave, tá? Se tem a chave é porque tem uma porta para ser aberta. E essa é a leitura número 1. Espero que vocês tenham gostado. Dá o seu like, siga. Como eu falei, sou terapeuta, meu WhatsApp tá lá embaixo. Aí, na leitura particular, vocês vão fazendo perguntas, conversando comigo. A gente vai muito nos detalhes daí, né? Tem essa diferença, tá bom? Deixe seu comentário e um beijo no coração. Te vejo na próxima leitura. Número 2, a carta Crie, de criar. Essa carta é muito bonita, a gente fala que, assim, a gente, para se sentir vivo, precisa criar coisas. E essas coisas não têm que ser perfeitas. Então, se você teve uma ideia aí, sei lá, você quer escrever um livro, você quer escrever músicas, você quer começar a fazer coisas na cozinha, você quer decorar sua casa, o que quer que seja, você quer estudar uma coisa nova, não precisa ser perfeito, não vai ser perfeito. O que você tem que fazer é começar. É como entrar em forma. Você está sedentário, você quer criar um novo estado de saúde ou de estética, né? Que a gente faz atividade física por estética, mas por saúde mental e por saúde física. Eu não vou chegar na academia primeiro dia e levantar um mega peso e conseguir correr. Como que é o primeiro dia na academia? E depois fica tudo doendo ainda, né? Então, assim, é tudo assim, gente. Eu lembro a primeira vez que eu fritei um ovo, a primeira vez que eu fiz um arroz, que desastre. Primeira vez que eu fiz um bolo, sabe? Primeira vez que a gente faz tanta coisa é tão desastroso, não é? Então, se você tem um sonho, se você tem um desejo, se você quer colocar mais vida no seu dia a dia, simplesmente comece. Todo mundo começa do começo. Perfeccionismo é insanidade. Perfeccionismo é coisa de gente doida. Porque acreditar no perfeito é uma fantasia muito infantil. Perfeito não existe. Mas o Leonardo da Vinci, gente, Leonardo da Vinci demorou anos para pintar a Mona Lisa, tá? Ele inclusive se mudou de cá para lá, de lá para cá, ele ia com a Mona Lisa embaixo do braço, pintava mais um pouquinho, sei que, sabe, gente? Então, assim, a gente vê os grandes gênios, os gênios, quando estão obcecados com uma ideia, eles passam dias sem dormir, sem comer, sem tomar banho. É claro que nós, réis mortais, não vamos fazer essas macaquices, né? Mas, assim, entendam, sai uma meleca a primeira vez que faz as coisas, mesmo pro gênio. Imagina nós, né? Nós mortais, certo? Só que aí é assim mesmo, entendeu? E o que você faz? O que te dá brilho nos olhos? Eu vou falar que tá como aqui, batendo muito com a pilha 1, mas vamos colocar as cartas do tarô para ver de que área da sua vida que está falando. A pilha 1 estava falando muito com relação a trabalho e ocupações deste tipo, né? Trabalho voluntário, enfim, coisas práticas. E essa aqui?
Olha, aqui tá falando de uma coisa assim que é mais da vida como um todo, inclusive relações pessoais, sabe? Assim, de colocar mais brilho na vida, mais graça na vida, como um todo. Então, também amizades, relações afetivas. O que está no piloto automático aí? O que você está esperando cair do céu para sua vida ficar melhor? Vai, vai atrás, vai se mexer. A vida não foi feita, claro, gente, está cheio de obrigações, nós temos que ser responsáveis, mas não pode ser só isso. Tem que ter uma música, tem que ter um encanto, tem que ter uma hora para ficar com amigos. Ah, mas eu não tenho amigos. Bom, como é que adultos fazem amigos? Justamente investindo em coisas que gostam, porque onde na vida adulta que eu vou conhecer pessoas com quem eu tenho assunto? Eu vou pegar aquilo que é meu interesse e vou fazer aquela atividade em grupo. Então, eu vou fazer aula de desenho em quadrinhos, eu vou fazer artes marciais, eu vou. Ah, eu quero tocar um instrumento. Vá para uma escola de música, porque lá você vai conhecer gente, você forma uma banda, você entra para uma orquestrinha, entendeu? É assim que se faz amizade na vida adulta. Na sua religião, você tem uma espiritualidade, acha um lugar para você frequentar. Ah, mas as pessoas não são perfeitas, tem esse fulano, esse que jeito, tá? Jura? Por isso que espiritualidade é uma coisa, religião é outra. Você tem aí a sua relação com algo maior, mas você acha um lugar para você frequentar, para você ver seres humanos, para você interagir. Vai ter gente chata, mas vai ter gente legal também. Então, assim, você precisa de uma vida nova. É isso que está falando aqui. Você precisa de uma vida nova. Você precisa de uma vida nova, não. Você precisa viver. Viver. Aí é um tema, né? Embora esteja falando aqui mais do social e de uma forma geral, na pilha 1 era assim: você só está sobrevivendo, você está no piloto automático, você não está vivendo. E aqui volta isso. Sai do piloto automático, para de desistir, você tem que viver. Vamos ver o que mais que podemos saber aqui. Aqui realmente aí o foco é nas relações sociais, nas relações afetivas, tá? Tem aqui uma tristeza, né? Uma falta de um amor ou falta de mais amigos, falta de vida social, falta de conviver com pessoas que você realmente gosta, que gostam de você, porque você se paralisou, você se congelou. Ou a vida te congelou, eu não sei, né? Às vezes coisas aconteceram realmente, te colocaram nessa situação meio triste, aí um certo isolamento, mas a leitura está falando que tudo bem, pode ser que você tenha se colocado nessa situação, pode ser que coisas tenham acontecido que te colocaram nessa situação. Ok, mas chegou a hora de dar uma mexida nesse negócio aí. Por quê? Você é uma pessoa muito generosa, você tem tanto a oferecer, você é uma pessoa que a sua natureza não é o isolamento, a sua natureza é a conexão. Por algum motivo você tá aí, xoxinho, xoxinha, só que esse não é o seu jeito, não é a sua natureza. A sua natureza é da conexão com o mundo lá fora. E se não era, você está mudando e agora vai ser. Então, essa necessidade, ela está aí, de um jeito ou de outro. E
coisas vão acontecer se você se mexer. Que é aqui que é a questão, né? Portas que estão disponíveis, linhas do tempo que estão disponíveis, mas tem que ser seu desejo, tem que querer, você tem seu livre-arbítrio. Então, o que está dizendo aqui? Você quer ter mais conexões sociais? Tudo que você tem a fazer é dar o primeiro passo. Depois você dá o segundo. Gente, assim, ó, pensa, você vai fazer uma caminhada? Quanto que você consegue ver do caminho? É só um tantinho ali. O caminho vai se mostrando conforme a gente segue em frente. Então, eu consigo ver X metros à minha frente, eu não consigo ver a destinação final quando eu vou fazer uma caminhada. Aí eu dou mais um passo, e mais um, e eu vou conseguindo ver mais para frente conforme eu ando. Espero que esteja fazendo sentido, tá? Então, a gente não precisa ver a linha de chegada, a gente só precisa começar a se mexer, mesmo que seja devagar, não tem problema. Você vai dando um passo, outro, tá? Porque está disponível para você uma vida mais interessante, mais afetiva, com relação a amizade, amor, relações de todos os tipos. Agora eu vou pegar aqui o Lenormand. O que mais podemos saber com relação a essa porta que o destino está colocando aí na sua frente? Exige uma certa estratégia. Então, como eu falei, como é que faz amizade na vida adulta? Vai cair do céu? Não vai. Recomendo fazer amizade no bar? Não recomendo. Recomendo fazer amizade no Tinder? Não. Onde que eu recomendo fazer amizade? No esporte, na arte, no curso de fotografia, astrologia, entenderam? Então, assim, tem método, procedimento para você dar uma agitada na sua vida dentro do que é saudável, dentro do que realmente vai agregar. E aí está totalmente disponível já novas amizades ou amores. Veja aí o que você está buscando. Provavelmente ambos, tá? Provavelmente ambos. E com isso, gente, vem uma sensação de abundância para você, porque, assim, abundância também é um pouco de perspectiva, né? Uma pessoa deprimida, uma pessoa que está apagada, que está só existindo, ela de repente até tem ali, por exemplo, um momento que poderia ser legal, mas passa batida, ela não tem prazer naquilo, porque ela não está bem. Então, você tomando as medidas necessárias aí, porque, gente, é protocolo, tem pesquisa, tá? Trabalho com saúde mental. É atividade física, ter um hobby, ter um propósito de vida, arte, essas coisas, elas dão resultado, seu cérebro passa a funcionar melhor. Então, aquela atividade que era tão sofrida, fica menos sofrida, porque seu cérebro está funcionando direito. Você tem mais energia, você tem mais clareza. E, às vezes, você dá um presente, você leva uma pessoa que está em depressão para fazer um passeio, ela não tem prazer nenhum naquele passeio, porque o cérebro dela não está funcionando. Só que o cérebro é um órgão, a gente quer milagre? Não tem milagre. Você tem que dar estímulo cognitivo, você tem que dar estímulo físico, você tem que dar uma agitada no negócio, você tem que ver pessoas, você tem que conversar, você tem que desabafar.
senão o seu cérebro não funciona. Então, aqui o que acontece? Você sendo estratégico, estratégica nesse despertar para uma vida mais interessante, você conhece pessoas novas e isso traz uma sensação de abundância concreta, porque você vai fazer coisas novas, atividades novas, conhecer pessoas novas de fato, mas também coisas que você já fazia, você vai passar a ver com uma outra perspectiva, a perspectiva de quem tem o seu emocional em dia, quem está saudável dentro desse espectro de... Não estou falando, não estou diagnosticando ninguém aqui, gente, pelo amor de Deus, a leitura é coletiva, isso é só uma leitura de tarô, mas assim, você estava meio tristinho, meio para baixo, né? E aí, de repente, a gente dá aí uma acordada na vida, sabe? Muda a perspectiva, gente, muda como nós vemos coisas que já estavam lá também. Tem as coisas novas, mas tem o nosso olhar, a nossa perspectiva. E, enfim, tem vários conselhos aqui, tem várias previsões, mas eu vou pedir mais aqui um conselho para você, né? Vamos ver o que é que vem aqui. A estrela, estrelas, né? A gente tá no Lenormand. Estrelas, gente, cura, tá? Então, essas estratégias, ser estratégico, para quê? Que você tem que focar em cura. Então, preciso agitar minha vida, vou pro bar. Tem cura no bar? Não tem, gente. Então, você vai agitar a sua vida buscando cura, ok? Cura a gente busca estudando coisas que enobrecem o espírito, todas aquelas coisas que eu já falei, certo? E aí, essas novas amizades ou esse novo amor que chega, adapte, você já tem sabedoria suficiente no estágio da vida em que você está para filtrar quem é verdadeiro, quem está dando bandeirinhas verdes ou vermelhas. Você já sabe, é em você mesmo, em você mesma que você vai confiar, na sua capacidade de escolher, na sua capacidade de filtrar. Entendeu? Então sai dessa de diz que ninguém presta, nenhum homem presta, nenhuma mulher presta, amizade, não sei o que. Aprende a escolher melhor, criatura. Aprende a filtrar melhor. Você não é legal? Quem me mostrou aqui que você é uma pessoa muito legal. Então, também tem gente legal lá fora. Use a sua sabedoria e seu discernimento. As pessoas estão lá, elas estão esperando, elas existem, está disponível. E aqui, olha, o homem e a mulher. Então, independente do seu gênero, do gênero pelo qual você se sente atraído, se você está solteiro, solteira, você está só, é nessa busca por ter uma vida mais interessante, por ter atividades legais, que você conhece um novo amor. É fazendo isso. Mas eu quero aquele meu amor do passado, não quero um novo amor, eu quero aquela pessoa lá. Então, tá bom. Se você começar a brilhar, se você começar a ficar reluzente, lindo, maravilhoso, maravilhosa, com uma vida mais interessante, se encher de assunto, será que essa pessoa não vai te olhar e pensar, uau, o que aconteceu ali? Cadê aquela pessoa que ficava se arrastando, gemendo? Quem é esse? Quem é essa? Maravilhoso, brilhando aí, reluzindo, entendeu? Então também tem isso, né? Tá? Não tô falando que se é um amor novo, se é um amor do passado, não é, essa leitura não é sobre isso, tá bom? Tem milhares de leituras, milhares não, né? Mas tão a penca de leitura de amor no canal, você vai lá,
falar especificamente sobre isso. Mas aqui tem uma pessoa muito importante que não resiste esse seu novo momento, não resiste aqui, você se torna uma pessoa magnética fazendo tudo isso. E aí tem uma cura. Então, pode ser sim que a gente esteja falando de reavivar qualquer coisa do passado, pode ser que seja uma nova pessoa que chega e a partir disso cura, porque será um relacionamento saudável. O que a gente está falando aqui? Amizades, relacionamentos familiares, relacionamento romântico, tanto faz. Cura, cura e cura. Fazendo as pazes ou curando o seu coração porque você conheceu pessoas melhores. Tanto faz, tá bom? Então é isso, número 2. Que leitura bonita, né? Tudo isso está disponível para você, se você quiser, tá bom? Ativou o sininho, deu aquela curtidinha. Sou terapeuta também, meu WhatsApp tá lá embaixo. Na leitura particular, você conversa comigo, tira dúvidas, a gente vai interagindo, se desabafa. Vamos mudando desse assunto para aquele conforme faz sentido. Tem uma outra pegada, tá bom? Aí meu WhatsApp tá lá embaixo, vocês falam sempre direto comigo. Beijo no coração, te vejo na próxima leitura. Número 3, a guardiã da colheita. Existem coisas que nós vivemos que são traumáticas, que são tristes. E esta carta fala de autocompaixão, né? Se eu soubesse hoje... Não, se eu soubesse que eu sei hoje, não teria feito aquilo, enfim. Só que você não sabia, você tinha que passar por aquilo para viver. E aí nós temos a abelha como um símbolo da grande alquimista, porque ela pega o pólen, que para mim só serve para dar rinite, e transforma nesse líquido maravilhoso que é o mel, nutritivo, cheiroso, lindo. E então a gente tem a possibilidade de olhar para o nosso passado, coisas que nós fizemos e nos arrependemos, situações em que nós nos colocamos e falamos, nossa, meu Deus, como é que eu permiti isso, como que eu fui parar ali? Pega isso, transforma em sabedoria. Pega isso e transforma em conhecimento, em amor. Isso faz de você hoje uma pessoa mais profunda, mais madura, mais interessante. E é isso. Não dá para viver no passado, mesmo porque é impossível, certo? Então, assim, é uma loucura, né? Viver de passado é uma certa insanidade, se a gente pensar bem, porque nem tem como, só tem o presente. E aí o seu passado é o quê? É uma biblioteca onde você vai beber conhecimento. Por que você é do jeito que é hoje? Porque você passou por tudo aquilo. Gente, é isso. Mas é mais fácil falar do que fazer, eu sei, né? Então, de repente, assim, até desabafar com alguém, fazer uma terapia. Mas, enfim, de que área da vida que estamos falando? Realmente aqui, ó, já abre com a carta da deslealdade, da traição, das coisas ocultas. E o que está falando aqui, ó? Era destino. Aconteceu do jeito que tinha que acontecer, foi como tinha que ser. Cavaleiro de paus e 4 de espadas. Então, assim, houve uma coisa que ou foi oculta, ou foi de fato uma deslealdade, de fato uma traição. Algo aconteceu com você que te traumatizou, que te deixou no chão.
Era para acontecer, era para ser assim, era para ser uma lição para você transformar em sabedoria, não em amargura. E aqui, o que acontece? Houve, ou há, né? Não sei se isso é presente ou passado para você, tá? Mas enfim, o que foi que aconteceu ou o que é que está acontecendo? Alguém se comportando de uma maneira muito impulsiva. E aí eu não sei se é você ou se é alguém com relação a você, né? Mas existe alguém que tem um comportamento ou teve muito impulsivo, a pessoa faz as coisas sem pensar, fala sem pensar, sabe? A pessoa vai indo, a pessoa não tem filtro. Vai indo, vai fazendo, sabe? Primeiro faz para depois ver o que acontece. É uma pessoa assim irresponsável seria, né? Irresponsável, infantil, cheio de querer. E isso tudo leva você hoje a um momento de assim, nossa, como é que eu faço para me recuperar disso, sabe? Que alguém anotou a placa do caminhão e você quietinho, quietinha, tentando se recuperar desse atropelamento dessa pessoa, ou talvez seja você mesmo, né, que tenha sido impulsivo, fez uma coisa que se arrependeu, ou foi alguém, enfim. Como que você se encontra nesse momento? Quem anotou a placa do caminhão, eu só quero a minha cama, né? Mas aqui tá falando assim que não adianta ficar. Claro que a gente faz o luto das coisas, mas não dá para ficar preso no ressentimento, na tristeza, no luto para sempre. Chega uma hora que tá, vamos transformar esse negócio aqui em sabedoria, vida que segue. Dos limões faço limonada, do pólen faço mel, e a vida é uma eterna alquimia, seria essa uma palavra? Enfim. Quem foi que, assim, ou omitiu, ou mentiu, ou traiu, né? Essa aqui não é uma carta legal, de qualquer forma tem deslealdade aí. Vem representado por um rei de ouros. Então, tem aqui, não importa o gênero da pessoa, mas é alguém que tinha a função de construir, ou de prover, ou de ser a base, estabilidade de qualquer coisa no trabalho. O rei de ouro seria quem? O chefe no trabalho, o, o aquele que provê dentro da família, esse tipo de figura, né, da organização, do fazer e tal, uma pessoa de quem outros dependem. E aqui, essa figura de quem outras pessoas dependiam, que seria uma figura, né, qual que é o ideal do Rei de Ouros? Proteger, cuidar, prover. Ao invés de fazer isso, essa pessoa fez alguma graça, alguma palhaçada aí. Então, quem deveria se comportar como rei de ouros se comportou como cavalheiro de paus. A pessoa não cumpriu o seu papel. Ela foi irresponsável, ele ou ela, irresponsável, egoísta e de caráter duvidoso mesmo, aqui com esses 7 de espadas. Aí, o que aconteceu? Você ficou no chão. Você no chão aqui, tá? Realmente custou muito, muito, muito para você essa falta de compromisso, de seriedade com as coisas que esta pessoa teve,
Você aqui, ó, você, tá? E essa é a carta da traição e essa é a carta da pessoa traída, né? Traição. Gente, pra mim, o que é traição? Eu, por exemplo, uma pessoa dá ghosting em mim, eu já considero uma deslealdade, sabe? Porque, pô, custa, é, né, falar, eu acho uma falta de respeito tão grande, sabe? Virar as costas, largar o outro lá todo confuso. Eu acho muito feio. Então, assim, tem que, né? O que é deslealdade pra você? Adapte aí. E uma grande confusão, né? Então, assim, essa pessoa irresponsável é uma pessoa que não sabe o que quer, é uma pessoa confusa. E aí transborda essa confusão e destrói a saúde mental alheia, sabe? Né? Mas é uma pessoa que ele ou ela é uma bagunça por dentro. Ele ou ela é uma confusão enorme por dentro. A pessoa não se entende com si mesma, consigo própria. Não é alguém que se orgulha de quem é, que se orgulha do que faz, não. A pessoa não tá bem. Mas o 7 de espadas, ele fala pra gente de pessoas que erram com consciência. Porque a história dessa carta é assim, ele planeja esse furto. Ele planeja detalhadamente, ele espera todo mundo dormir, ele, sabe, tem todo um saber exatamente o que está fazendo. E aí você aparece representado, representada pela rainha de paus. Uma pessoa exuberante, criativa, uma pessoa atraente e ao mesmo tempo carinhosa. Aí o que acontece? Na teoria, nós temos um rei e uma rainha. Eram para estar no mesmo nível de entendimento, de consciência e de responsabilidade na vida. Só que essa pessoa optou conscientemente, planejadamente, por se comportar como um adolescente. E te leva para esse estado de recuperação, paralisação, exaustão. Essa pessoa realmente, assim, olha, pisou na bola muito feio, tá, gente? Muito feio. É uma pessoa que precisa se resolver. A pessoa tá confusa, sai distribuindo, como assim? Mas engraçado é que aqui tem um elemento de destino. Tem alguma coisa de destino aqui, né? De inevitável. É como se fosse assim, era inevitável que as coisas acontecessem dessa maneira em algum nível. Talvez o inevitável fosse que você descobrisse, sabe? Uma intervenção divina. Então, assim, a pessoa mentiu, enganou, omitiu, sei lá o que a pessoa fez de errado. E aí vem uma intervenção divina e essa pessoa é pega. O destino aqui entra que não vai sair impune, não vai dar certo esse golpe aí, volta aqui. Nós vamos acender uma luz, né? Então tem uma intervenção divina e é revelada a deslealdade dessa pessoa, para que você possa ter aí a fazer o que está disponível para você fazer dentro da situação, mas tem uma intervenção divina aqui que revela essa injustiça, tá? Porque não era para ser assim, era para vocês estarem de igual para igual em termos de responsabilidade, em termos que todo mundo aqui é adulto, né? Enfim, agora eu vou tirar o Lenormand. E qual que é a porta que está disponível para você? Da alquimia, de transformar tudo isso em algo, sei lá, de bonito, de profundo. Que seja, sabe, pensar assim, olha que horror, essa pessoa fez isso.
Mas você pode pensar também, olha, houve uma intervenção divina que revelou para mim toda a verdade. A pessoa não saiu impune, ela foi pega. Então também presta atenção nisso. Tem uma intervenção divina nessa história, tá? Você é uma pessoa protegida. Então, assim, existem coisas que não terão volta. Existem coisas que têm que ir. Na verdade, elas já foram cortadas pela raiz a partir do momento que tem aquela intervenção divina e revela a verdade para você. Só que ainda existem coisas que estão de pé. Ainda existe muita coisa para ser regada, ainda existe. Então, assim, não é assim, tudo tá perdido, minha vida acabou. Não acabou nada. Tem um monte de coisa ainda para ser feita, tem um monte de coisa boa, tem um monte de coisa em pé. Lute, persista. Seja resiliente, seja persistente. Você tem seu brilho pessoal, você é uma rainha de paus. Tá? Você tem brilho, existe ainda muita coisa boa em pé na sua vida. Olhe para essas coisas que ainda estão em pé. Perceba o quanto você é uma pessoa que tem brilho, você é uma pessoa amorosa, você é uma pessoa que gosta de cuidar dos outros. Você vê representado pela Rainha de Ouros primeiro, ou estou confundindo aqui, gente? Não, você vê representado pela Rainha de Paus, perdão. Pela Rainha de Paus, e agora aqui a gente tem a Lua, que é uma carta de brilho pessoal. Né? Então, sabe, tem muita coisa boa na sua vida ainda, tem muita coisa de pé na sua vida ainda. Olha, perfeito. Aí a gente sai aqui dos peixes, que é a abundância absoluta, e a gente vai para as flores, que é uma abundância menor. Então, sim, vem essa verdade se revela e coisas são cortadas. E aí, aquela abundância que você acreditava que tinha com este rei de ouros não existe mais. Mas ainda existe muita abundância, ainda existe muita coisa bonita, ainda existe muita coisa de pé na sua vida. Olhe, dê valor. O que é que ainda está de pé? O que é que ainda tem ali, né? Falar, mas é só o pólen, eu vou transformar no mel? Vai, você sabe fazer isso. Você sabe. Você é uma rainha. Você veio representada por uma rainha. Tem 78 cartas ali. Você veio representada por uma rainha de paus. Você tem criatividade. Você tem brilho pessoal, você tem poder pessoal, né? Você veio representado pela Rainha de Paus e a Lua, certo? E aí agora, com relação a essa repetição, persistência, resiliência, a gente tem a carta do Sol. O que a carta do Sol vem dizer? Vai dar tudo certo. Se bobear, vai ficar melhor que antes, porque agora só vai sobrar o que é verdadeiro, agora só sobra aquilo que faz sentido. O que não faz sentido, o que era assim desleal, o que era indigno, vem para ser cortado, para quê? Para sobrar, né? Tá tirando as ervas daninhas, tá certo? Tá tirando o que não presta, gente. É isso, né? Então, diminuiu aqui essas coisas, tem menos, né? Tem menos gente, ou tem menos dinheiro, ou tem menos... Tudo bem, mas sobrou um monte de coisa linda, tá? E o que sobrou? Sobrou o que é verdadeiro. E daí a gente termina com a âncora. A âncora, solidez, profundidade. Do quê?
do seu brilho pessoal, agora você vai brilhar. De repente aquela pessoa tá de sacanagem fazia um tempão. E você lidando com aquilo, você lidando com aquela energia ou com aqueles comportamentos. Agora é muito triste, né? Ter que passar por isso. Só que agora só sobra o quê? O seu brilho pessoal, a sua, o seu poder pessoal. Agora sobra o que é verdadeiro. Então, as coisas vão se acalmar e você vai poder, sei lá, gente, viver sem aquilo, né? Porque devia estar muito pesada aquela situação, entendeu? Então, assim, oremos por aquela pessoa, né? É uma pessoa muito confusa, transbordando aí a sua confusão, uma pessoa infantil, transbordando a sua infantilidade. O que a gente faz? A gente ora pela pessoa, a gente entrega a pessoa para os anjos. Gente feliz não enche o saco. Se a pessoa está enchendo o saco é porque ela não é feliz. Então, né, que ela se encontre, que ela encontre o caminho dela, que ela encontre a luz dela, que ela possa se iluminar, porque quando ela se iluminar, ela para de fazer essas coisas, certo? Então a gente ora pela iluminação dessa pessoa. Mas orar pela iluminação de alguém, desejar o bem de alguém, não é chamar para tomar cafezinho nem colocar na nossa cama, né, gente? Então, assim, vamos separar vida real 3D de espiritualidade e saúde emocional. Na nossa mente, no nosso espírito, a gente deseja tudo de bom, a gente perdoa, a gente entende. Na vida física, aqui tá falando para, tesourar, cortar. É a foice, gente. A foice vai lá no toco, entendeu? Certo? Para que você possa brilhar, para que você possa ter verdade na sua vida, para que você possa cultivar essa árvore, essas flores lindas que são suas, independente daquela pessoa. Muito bem, meu alquimista, minha alquimista, vamos lá fazer esse brilho acontecer, tá bom? Curta, se inscreva, ative o sininho, sou terapeuta também. Na leitura particular, você conversa comigo, tira suas dúvidas, desabafa. Se quiser chorar, não tem lencinho porque é online. Mas você pega o seu aí na sua casa que eu tô aqui para você, tá bom? Meu WhatsApp tá lá embaixo, beijo no coração, te vejo na próxima leitura.